Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E o mercado americano deu uma assustada aí essa semana com os indicadores, né? Principalmente o payroll. Olhando o payroll assim superficialmente, ele tá tudo ok, nada de muito preocupante. Mas a hora que você soma tudo o que vem acontecendo, né, em termos de desinversão de curva que começa, né? E lembrando, a desinversão de curva não é o grande problema, tá? Na verdade, não deveria ser um problema, né? O problema é quando a curva está invertida, né? A questão é que quando ela desinverte, é que geralmente indica o início de recessão ou queda do mercado de ações. Mas, na verdade, não é exatamente nesse ponto em que ela está agora, que ela está desinvertendo. O problema é a hora que eles chamam de steepening, a hora que os juros dos títulos longos eles começam a ficar muito mais caros do que os dos títulos curtos. E isso acontece porque geralmente acontece quando começa o corte de Selic e aí o Selic não, né? Da taxa de juros Selic no Brasil ou no caso do Fed, né? E aí os juros curtos eles começam a cair muito rapidamente, muito forte, e os juros longos eles esticam, então chama o steepening, aí que realmente a coisa começa a pegar. Então nós estamos no começo dessa fase aí, né? E o mercado está meio assustado. Então deu essa assustada. Lembrando também, somado a isso, nós temos toda a preocupação com a inteligência artificial, né? Que puxou demais o mercado para cima, né? E agora a Nvidia começa a pipocar, alguns outros super microcomputadores também. E aí a preocupação é que a Nasdaq faça uma correção mais acentuada e puxe o resto do mercado, né? Então nós vamos ver tudo isso daí e aí nos gráficos vai ficar claro essa preocupação. Do lado do Brasil, nós tivemos uma semana de baixa, mas foi uma baixa pequena, 1%, né, comparado com as pequenas que foi 4%, a Nasdaq foi 6% essa semana, então 1% não é nada estando no topo histórico. Né? Agora, quando você olha no gráfico, realmente dá a indicação de que nós podemos ter uma correção maior, principalmente se o mercado americano corrigir. O dólar deu uma bela segurada ali na mesma região, né? Então ainda não dá para falar se ele vai corrigir mais ou se ele vai continuar subindo. Lembrando que o dólar nos Estados Unidos, o DXY, né, ele está caindo, porque quando os juros caem, o DXY tende a cair. O problema é o TLT, que são os títulos do Tesouro de 20 anos, ele está prestes a fazer um pivô de alta, ou seja, isso daí é fuga para segurança. E o ouro continua lá no topo histórico também, numa consolidação prestes a romper. Ou seja, se por um acaso o mercado realmente achar que está com grande risco de uma correção mais forte, nós vamos ter uma fuga para a segurança e o fluxo de dinheiro já está indo um fluxo de dinheiro bem interessante para a TLT e para ouro, tá? Então, o que acontece? Isso daí se confirmando, esse dinheiro começa a sair da Bolsa de Valores e começa a ir para títulos do Tesouro, longos, né, como de 20 anos, e aí se fizer esse pivô de alta, realmente é uma preocupação, e o ouro também. Então, se por um acaso isso daí acontecer, nós vamos ter provavelmente uma queda mais acentuada. Então isso daí é uma coisa que precisa ficar de olho. E para finalizar as preocupações dos Estados Unidos, o VIX, né? O VIX fez uma bela de uma semana de alta e fechando acima dos 20 pontos e se ele continuar subindo, realmente podemos ter mais correção. Então esse daqui é o conjunto da aura, bastante informação, né? Então vamos lá para os gráficos para deixar claro exatamente tudo o que está acontecendo, tá bom? Se você chegou agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal. Se ainda não for inscrito, se inscreve lá também no Instagram, @mfmodelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente no método 10x, participar da sala ao vivo e ter acesso à carteira VIP, tem um link na descrição do vídeo. Então, turma, começando aqui pelo VIX, veja que nós estamos num ponto muito importante aqui, né? E ele fechou com uma bela de uma barra de alta aqui, com uns 22 pontos, né? E se ele, essa semana, romper e der uma esticada novamente,
lembrando, olha só, aqui ele estava na região de fundo, né, nos 12 pontos, ele veio aqui, fez um fundinho mais alto, e esse negócio aqui pode fazer um pivô de alta, tá? E aí a gente pode ter realmente uma correção mais intensa, então temos que ficar de olho nesse VIX essa semana. Olhando aqui os títulos do Tesouro americano de 10 anos, então nós continuamos aqui com essa... teve uma semana de baixa, né, e ele está prestes a fazer um pivô de baixa, né, ou seja, as apostas agora estão se o corte de juros vai ser de 0,25 ou meio ponto, né, então tá ali essa discussão, mas que vai ter corte de juros, vai, e também se vão ser 2 cortes, 3 cortes neste ano e tudo mais, né. Então, isso daqui já indica uma queda. E lembrando, você vai ver que a hora que, até falando aqui sobre o título de 10 anos, já vamos falar aqui sobre o TLT, né? Que é muito importante. Então, o que acontece? O que precifica os juros, na verdade, é o TLT. Então, os títulos do Tesouro, quando você compra um valor de face, né? Descontado, e aí é isso que te dá o lucro dos juros, né? O pagamento dos juros. Então, você vê que o TLT, olha, essa semana aqui teve uma semana de alta, né? Ele está prestes a romper esse pivô. E aí, normalmente, quando você vê o TLT fazendo essa virada para cima, né, você vê que ele é meio ignorante aqui, né? Você vê aqui ele estava fazendo uma correção, aí vem aqui, faz um pivô de alta e aí ele começa a subir. Aqui também estava fazendo uma correção, aí faz o pivô de alta e aí dá essa paulada, né? Então agora ele vem caindo há bastante tempo e a média virou para cima, ele está prestes a fazer o pivô. Se esse negócio aqui começar a subir, nós vamos ter uma grande correção nos juros e esse TLT ele pode disparar, né? Então, o que chama atenção aqui também é o volume. Olha como nós estamos tendo aqui um volume muito acima da média, né? Desde que ele marcou esse fundo aqui, começou a entrar a força compradora, né? Então, normalmente, olha, durante todo esse período, mesmo aqui no período do estresse do Covid, né? Onde você teve aqui esse volume, olha só como ele é inferior a esse conjunto aqui, né? Ou seja, o fluxo de dinheiro está indo para a TLT. Isso daqui, você vê um exemplo prático disso é o Warren Buffett, né? Onde ele vende ações da Apple, do Bank of America e posições aí que ele ganhou muito dinheiro, né? Não é que ele está saindo dos ativos, mas sim ele está realizando o lucro que ele fez e aí ele deixa o dinheiro quando fala que está em cash, né? Que ele tem lá quase 300 bilhões, é praticamente a reserva do Brasil que o Warren Buffett tem de caixa, ele vai para esse tipo de ativo aqui, que são os títulos de tesouro. No caso do Warren Buffett, ele não investe aqui em títulos de 20 anos, né? Ele investe em títulos mais curtos, que é para estar com caixa livre para investir, se tiver uma correção, ele comprar coisa mais barata, né? Os juros europeus também estão no mesmo caminho, né? Então, uma semana de baixa aqui, isso daqui deve continuar caindo. O Reino Unido também aqui virando para baixo, só o Japão que essa semana fez uma semana de baixa, mas ele ainda está em tendência de alta, né? Indo agora para o S&P 500, nós temos aqui, olha só, uma tremenda semana de baixa aqui, uma barra aqui importante que engoliu 3 semanas, né? Então, isso daqui é uma informação importante. Nós não podemos esquecer que ainda estamos numa tendência de alta, né? Então, quando você olha os 60, aliás, quando você olha o gráfico semanal, isso daqui é uma tendência de alta, isso daqui só vai se reverter se perder aqui os 5.000 pontos, né? Nós estamos agora nos quase 5.400, né? Então tem bastante espaço para corrigir aqui, ele pode vir aqui nesse patamar e depois subir. Então, se nós olharmos aqui, olha, deste topo, se ele vier aqui até esse fundo, nós estamos falando de uma correção de 12%. Não seria nada de se estranhar. Porque, por exemplo, quando ele veio aqui e fez esse topo e corrigiu aqui, olha, ele corrigiu 10%. Então, em termos de gráfico semanal, não é para se assustar na tendência. Mas os gráficos mais curtos, principalmente no day trade, isso daqui já virou para baixo, né? Então vamos olhar aqui a Nasdaq, que fica mais evidente, né? Você vê que a Nasdaq ela já chegou aqui, olha, nessa zona de suporte importante, né? E depois a próxima zona de suporte ela está aqui embaixo, né? E só que se por um acaso ela vier até essa zona, ela vai ter perdido esta linha de tendência aqui. E no gráfico semanal já confirmou aqui um topo mais baixo na Nasdaq, né? Então aqui já fica aquela preocupação com as empresas de inteligência artificial que começaram a corrigir, né? E não sabemos se já fez topo ou se
ainda vai subir mais e está fazendo só uma correçãozinha, o pessoal colocando grana no bolso, né? Então, esse é o momento para ficar atento aos indicadores, porque eles nos dão a direção de que o mercado vai. Isso para quem investe no longo prazo. Para quem investe no curto prazo, é só seguir o gráfico, né? Então, quando a gente olha aqui, a Nasdaq, né? Vamos fazer aqui temos essa figura aqui do gráfico de 60 de semanal que já fez o topo mais baixo, né? Mas ainda não perdeu o fundo. Aí temos o gráfico diário, onde já dá para começar a se aventurar em algum swing trade aqui de venda, porque fez esse topo mais baixo, aí fez esse topo mais baixo e fez um pivô de baixa, né? Então deu uma venda aqui pelo gráfico diário. E a gente fala, mas swing trade contra a tendência é que o diário aqui ele já está virando para baixo. Quando você fala em termos de risco-retorno, você tem aqui esse risco, né? Que era aqui o tamanho do stop, e o retorno, nós estamos projetando para ele vir testar esse fundo aqui. Então você tem uma boa operação, né? E no caso do gráfico semanal, do gráfico de 60 minutos, eu estou trocando toda hora 60 minutos semanal aqui hoje. Ele já virou para baixo faz tempo, né? Então nós começamos a vender a Nasdaq quando ela perdeu esse fundo aqui. Então aqui fez um topo, aí fez um topo mais baixo, né? Desenhei isso daqui essa semana, né? E quando perdeu essa região aqui, claramente confirmou aqui essa venda, né? Então, nesta semana especificamente, nós vendemos lá, eu e o Modé tínhamos falado, né? Estávamos na sala ao vivo, né? Quando ele fez isso daqui, deu essa embandeirada, né? Dando toda a indicação. E por que a gente estava de olho em venda? Porque já tinha mostrado todo aquele conjunto, né? Então aqui deu uma venda maravilhosa e aí depois veja como ele é generoso, né? Ele chegou a perder aqui, para quem não vendeu aqui, depois ele deu essa embandeirada, até voltou, mas olha, veio aqui. Então, agora nós precisamos ficar de olho, porque ele bateu aqui nessa zona de suporte, vamos ver como é que ele reage, né? Se por um acaso ele for generoso, ele vai fazer aqui um topinho para depois cair mais. Enquanto isso, a gente vai aproveitando os pivôs para vender, tá? Então, não importam os indicadores, o gráfico vai te dar as oportunidades, é só você operar sempre a mesma coisa. No caso do método DX, é operar os pivôs de acordo com a tendência, né? No Dow Jones, ele tá aqui, veio testar aqui esse topo rompido, né? Provavelmente venha perder aqui para testar o fundo deste canal. Mas o Dow Jones está mais forte, né? E quando a gente olha aqui o XLP, veja que são as Consumer Staples, né? Ela ainda continua forte, né? Depois que nós olharmos as Magníficas 7, nós vamos dar uma olhada aqui nas principais Consumer Staples para vocês verem como ainda continua forte. Indo agora para o Russell 2000, olha só, fez uma bela de uma barra de baixa aqui, né? Apesar de ele ainda estar nesse zigue-zague altista, isso daqui não é nada confortável, né? E temos aqui essa região de suporte, vamos ver como é que reage e tal, né? Mas não está legal. Olhando aqui os setores, né, para ver como é que está a indicação, olha, o setor de transportes fez uma bela de uma barra de baixa, não é legal, mas ainda está aqui consolidado. Consumer Staples já passamos. O setor financeiro, olha, está fazendo topos e fundos ascendentes, né? Marcou um topo aqui, mesmo que isso daqui corrigir, ainda não é nenhum problema para os bancos, né? O setor de tecnologia é muito parecido com a Nasdaq, né? O setor de energia, que o petróleo está chegando lá nos $70, né? Aquele alvo da queda que nós tínhamos falado, né? Veja aqui que está prestes a fazer um pivô de baixo também, não está legal, né? E o setor de utilidades, esse daqui está no topo histórico, não tem problema nenhum, tá bom? Indo para a Europa, nós temos aqui no DAX alemão, ele está no topo histórico, né? Então, a semana passada até chegou a fazer um novo topo, né? E essa semana aqui devolveu 2 semanas. Não foi um sinal muito bom, e o que mais me preocupa aqui nesse DAX é a divergência que ele tem no IFR, né? Você vê que ele está aqui com esses topos, né? E olha só como esse IFR aqui está divergindo, né? Então, não me assustaria se ele viesse aqui testar esse fundo, essa região aqui, né? Ainda a mesma coisa que eu falei do mercado americano, né? Para gráfico semanal é só uma correção, não tem problema, mas no curto prazo você já tem uma configuração aí de venda para day trade, né? O Reino Unido também aqui está no topo histórico, fez uma semana que devolveu tudo. Esse Reino Unido tem toda a cara de vir testar esse fundo novamente, né? Ele costuma fazer isso. E a França, fazendo as atualizações políticas, né? Então, o Macron, que é o presidente
escolheu o primeiro-ministro, pegou um primeiro-ministro de direita, né? E então teve todo aquele negócio da eleição. No primeiro turno a direita ganhou, aí no segundo turno fizeram um esquema, a esquerda ganhou. Então supostamente deveria ter um primeiro-ministro de esquerda, mas o Macron, para agradar lá a sua adversária, a Le Pen, colocou um primeiro-ministro de direita. Aí tá tendo manifestação na rua tal, e o cara já deu uma declaração, hoje eu estava lendo no jornal, que a situação está bem grave e ele precisa apresentar o orçamento do ano que vem, né? Estamos na época dos orçamentos, né, no mundo inteiro, e orçamentos dos governos. E aí ele falou assim, olha, o déficit neste ano aqui, o ano passado foi 5,5% do PIB, este ano está apontando para 6%, e o ano que vem nós vamos ter que fazer um orçamento também com déficit nessa casa aí dos 6%. Ou seja, esse problema de déficit é um problema generalizado, principalmente nos países aí mais socialistas, mais social-democratas, como os países europeus, né? E a França é o principal representante aí dessa social-democracia. E aí, voltando então aqui para tudo isso aqui, eu falei que não tem grande importância aqui, né? Mas olhando o gráfico, isso daqui se reflete, né? Com uma bela de uma barra de baixa. Então esse negócio veio fazer aqui, parou aqui na retração de 50% de FIBO, estávamos de olho, a Europa estava forte, aí pum, ele engoliu 3 semanas aqui. Então tem tudo para vir testar esse fundo, talvez até este fundo aqui, tá? Se nós tivermos bagunça na aprovação do orçamento, que é uma coisa que acontece, né, nos sistemas parlamentaristas, a França é um semipresidencialismo, né, onde o presidente manda um pouco mais, mas tem o parlamento, o primeiro-ministro e tal. O orçamento é o principal momento, né, de confirmação do governo. Então, se por um acaso esse cara não conseguir aprovar o orçamento do ano que vem, e já tendo manifestação na rua, tal, esse governo pode cair, chamar novas eleições e ser conturbado, e esse negócio aqui pode corrigir bastante, tá? Então, por isso que eu estou falando esse negócio aqui da eleição da França, porque isso acaba se refletindo no gráfico. Indo para o Japão, então, também, olha só, um engolfo aqui bem forte, né? Ou seja, agora nós temos aqui claramente um topo mais baixo, e esse negócio aqui está com cara que ainda vai vir mais correção, né? Então, assim, nós temos aqui uma queda significativa, né? Foi uma semana com 5,8% de queda. Então, não dá para desprezar esse negócio aqui, né? A última vez que ele começou a cair, ele foi longe. Então, se o Japão, por um acaso, fizer uma correção forte aqui, esse negócio aqui pode realmente atrapalhar o resto do mercado, né? Nós já vimos da outra vez, né? A China também fez uma semana de correção aqui. A China está difícil de entender o que ela quer fazer, né? Os mercados emergentes acaba corrigindo, né? Todo mundo está corrigindo. E o nosso EWZ não é diferente, então terceira semana de queda aqui e está com cara de que se perder esse fundo deve corrigir mais, né? Lembrando que o dólar até que está segurando esse EWZ, tá? Se o dólar continuasse no mesmo ritmo que ele estava, esse EWZ aqui já estava testando o fundo, tá? Então, indo agora para as commodities, nós temos aqui o petróleo, né, que fez uma semana de baixa aqui forte, né, caiu aqui nesta semana 7%, bastante coisa, e veio testar aqui esse fundo. Agora, o que chama mais atenção é que todas as outras vezes que veio testar fundo, entrou força compradora e deixou sombra, né, pode ver aqui. E agora, ele fechou aqui na mínima, né? Fechou aqui no 71, né? E isso daqui é uma indicação muito ruim. E se o petróleo perder esse fundo aqui, é bom para a inflação, né? Diminui a inflação, mas é um sinal recessivo muito forte, né? Então o mercado está vendo uma coisa aqui que, se por acaso perder esse 70, nós podemos realmente começar a ter uma correção mais acentuada, tá? O minério de ferro também está fraco, né? Por causa da China. O cobre continua aqui fraco, né? Não consegue reagir, está numa região de suporte, deveria reagir, não reage. Já o nosso ourinho continua aqui na sua consolidação, pronto para romper aqui esses 5.550. Se romper, tem compra, não sabemos o quando é que vai acontecer, né? Se tiver uma correção mais acentuada, é difícil de ele corrigir, tá? Porque geralmente quando tem correção acentuada, o ouro acompanha no primeiro momento, né? A prata não está conseguindo reagir, também teve uma semana de baixa, né? E agora as moedas, nós temos aqui o DXY, que teve uma semana de baixa, tá? Essa região de suporte aqui do 100, né?
E o que acontece? Aqui tem uma questão interessante, né? Se está tendo fuga para se começar a ter fuga para segurança, né? Por enquanto o pessoal está simplesmente se precavendo, né? Mas se tiver fuga para segurança, esse dólar vai disparar, né? Ele vem testar topo aqui rapidamente. Por quê? Porque todo mundo vai para o dólar. A hora que o bicho pega, todo mundo vai para o dólar. E isso aqui ainda não está acontecendo. Então você vê que nós estamos num momento onde tem informações desencontradas, né? Tem uma preocupação, o pessoal começa a sair um pouco das ações e ir para ativos mais de segurança, mas ainda não tem pânico, tá? E não sabemos se vai ter, não estou dizendo que vai ter. O gráfico vai nos mostrar isso daí. Então nós vamos operando de acordo com os movimentos do gráfico, tá? Obviamente, se você tem tecnologia para baixo e pessoal procurando ativos mais seguros, né? Obviamente o Bitcoin não é beneficiado nessa situação, né? Então ele fechou aqui abaixo dos 55, é ruim. Eu não duvido ele perder o fundo, tá? E vir aqui para essa região dos 45, tá? Principalmente se a Nasdaq continuar corrigindo. E o Ethereum já veio testar aqui a região dos 2.100 de novo, né? Não é um sinal muito bom, ele tem que se segurar aqui. Se ele perder aqui, ele pode voltar aqui nos 1.500, né? Indo agora para... Deixa eu só falar sobre o iene, né? Então, o iene, veja que ele deu essa valorizada aqui, né? Quando deu lá a panicada, e agora, aqui, lembrando, né? Esse gráfico aqui a gente tem que pensar de ponta cabeça como o do real, né? Então, quando o real se valoriza, ele cai em relação ao dólar, e quando o real se desvaloriza, o gráfico sobe. Aqui o do Japão é a mesma coisa, né? Então, essa semana aqui o iene se valorizou, né? Então veja que ele tinha chegado aqui a 162 iene por dólar, ele está a 142 iene por dólar, é bonito. Se ele perder aqui este fundo, do jeito que está aqui dando as caras, né? Nós podemos ter uma reação importante no mercado. Pode acontecer de novo aquilo que aconteceu lá com aquela correção quando o Japão fez aquela panicada para baixo, né? Isso pode acontecer de novo aqui, e então vamos ficar de olho aqui nesse gráfico, tá? Indo agora para as Magníficas 7, nós temos aqui a Apple que formou um topo mais baixo aqui no gráfico semanal, né? Então esse negócio aqui não está com cara que quer romper topo e provavelmente venha corrigir, possa vir até aqui, tá? Não é um bom sinal. A Microsoft também, olha só, uma semana de baixa, obviamente no gráfico semanal, para você falar em reversão de tendência, a Microsoft ela precisa perder aqui este fundo dos 390, né? Mas quando fazendo a mesma coisa que eu fiz para a Nasdaq, né? Então, quando você olha o gráfico diário da Microsoft, você já vê aqui claramente essa configuração, né? Fez esse topo mais baixo, veio aqui, deu uma reagidinha e fez um pivô de baixa, né? Deu uma venda pelo diário aqui, né? Média já virada para baixo e tal. E olhando os 60 minutos, então, já temos aqui uma tendência de baixa estabelecida desde que ele começou a fazer, olha, perdeu esse fundo aqui, aí depois veio, fez o pullback, aí fez pivô, veio aqui, fez o pullback, fez pivô e assim vai indo, né? Aí aqui deu essa corrigida, aí agora a partir daqui, olha, deu venda aqui, né? Então, Microsoft virada para baixa já no curto e médio prazo, longo prazo ainda a tendência permanece de alta, né, que é o gráfico semanal. Olhando aqui o resto das magníficas também estão mais ou menos na mesma situação, né? Você vê aqui a Amazon, olha, formando aqui esse topinho mais baixo, e se perder aqui já podemos começar a pensar em venda como foi a Microsoft, né? O Google fez um pivô de alta aqui importante. Você vê que aqui é uma região de bastante suporte, né? Que tinha marcado aqui a entrada de força compradora e agora entregou tudo, né? Então temos essa linha de tendência, tem a média de 50, ele pode segurar aqui, mas não deu um sinal nada bonito, né? A Meta está aqui no topo histórico, numa consolidação, né? Então até falamos aqui dessa vendinha marota aqui, apostando na queda do mercado, né? E ela começou a andar esta semana, né? Então a venda foi aqui, né? Apostando que essa consolidação aqui ainda não vai ser rompida, né? E na sexta-feira fez um belo movimento. Isso aqui tem tudo para vir testar fundo. Eu não estou dando call para essa venda aqui, porque ela foi aqui em cima, né, para ter um bom risco-retorno. Mas só estou mostrando que temos um ativo aqui que está no topo histórico, muito forte, e está fazendo correção também, né? A Tesla é mais difícil de operar, né?
Mas, de qualquer forma, se ela perder esse fundo aqui, aí sim eu vejo um potencial de queda mais forte, tá? A Netflix está no top histórico, parecido com a Meta, né? Também aqui fez uma semana de baixa, interessante, deve vir testar o fundo desse canal. E a Nvidia, que já está aqui no terceiro topo mais baixo, né? Pelo gráfico semanal, né? Então tem esse topo, aí depois fez esse topo e agora confirmou esse topo, né? E essa semana aqui fez uma bela correção. Agora está aqui nessa linha de tendência, tem essa região aqui de suporte e tal, deve dar bastante briga, né? Mas não é um bom sinal, né? E para finalizar os ativos americanos, vamos olhar aqui alguns dos principais consumer staples, né? Então a Coca-Cola essa semana aqui fez uma correção, mas continua para cima, né? Temos aqui o McDonald's que está aqui próximo do topo histórico, até fez uma semana de alta, né? Temos aqui o Walmart, olha só, deu só uma espirradinha, né? E vamos falar sobre os bancos também importantes, né? Nós temos aqui o Bank of America, que fez uma correção, deixando um topo mais baixo, né? Aqui, o Bank of America não é dos mais fortes, né? Ainda mais com as vendas que acho que o Warren Buffett está encerrando as posições dele no Bank of America, né? Então, muita pressão vendedora, né? O JP Morgan continua na tendência de alta, fez uma semana de baixa. O Wells Fargo já também terceiro topo mais baixo aqui, isso daqui pode corrigir mais. O Goldman Sachs, uma semana de baixa, mas a tendência ainda é de alta. O Morgan Stanley também uma semana de baixa, já fazendo um topo mais baixo, daqui pode corrigir mais, né? Então você vê que até os bancos começam a pipocar. Então agora vamos passar para o Brasil. Olha, turma, começando aqui pelos DIs, né? Então tivemos uma semana de baixa aqui nos DIs, né? Mas quando você olha todo esse conjunto aqui, isso aqui por enquanto pode ser só um pullback e esse negócio pode continuar para cima, tá? Não dá para se animar com queda de juros no Brasil ainda não, tá? Falando aqui do Ibov, olha só, tivemos uma semana de baixa, né? Então fechamos agosto muito bem, setembro já começou com o pé esquerdo, fazendo aqui uma semana de baixa. Caiu pouco, só 1%, né? Mas tem uma boa chance desse negócio aqui fazer uma correção maior, né? Então, quando a gente olha aqui em termos de IFR, nós temos aqui, olha, esta região aqui é extremamente sobrevendida, né? Então, da outra vez que ele veio aqui, fez uma correção, veio aqui também, fez toda essa correção, e agora ele está aqui, né? Então, é possível ter uma correção aqui olhando o IFR. Já olhando o índice pelo gráfico diário, a sexta-feira foi muito feia, né? Na verdade, foi bonita para gente que fizemos uma venda maravilhosa lá, postamos no Instagram, né? Tanto eu quanto o Modé, vendas de mais de 2.000 pontos no índice, venda de day trade de 2.000 pontos. De vez em quando o mercado dá essas oportunidades, tem que aproveitar, né? Então, fez uma barra muito feia aqui, né? Se perder esse fundo, não preciso nem falar que abre as porteiras para fazer aquilo que a gente tinha planejado, que é aquela venda para chegar aqui nos 132 mil pontos, 130 mil pontos, né? Então, com o mercado americano corrigindo, isso daqui é bem possível, né? E aí, olhando aqui os 60 minutos, né, ele deixou aqui esse fundinho, né? Então, tem toda essa região marcada aqui, né? E aí, vamos ver se ele é generoso na segunda-feira, né? Para deixar um stopzinho aqui para fazer essa venda. De qualquer jeito, olha, por que fizemos a venda aqui? A venda foi por conta do horário do payroll, né? Então, o payroll deu aquela chacoalhada, nós tínhamos toda essa região aqui que era uma região boa de venda, né? Então ele subiu e na sequência ele já desceu. Então fizemos a venda aqui e ela foi até o final do dia, seguramos o trade, foi maravilhoso, né? Então, na segunda-feira, o que nós falamos? Se por um acaso cair aqui, é venda. Se por um acaso subir qualquer coisa aqui no meio do caminho, né, vier testar aqui ou até aqui, né, nós temos que procurar venda nesse índice, né, tá com mais cara de venda do que de compra. O dólar, olha, tivemos uma semana aqui onde teve alguma volatilidade, mas não saiu do lugar, acabou fechando mais ou menos no mesmo lugar, né? Então, quando a gente olha aqui o gráfico diário, vê que tentou romper, depois voltou, aí tentou perder fundo e reagiu na sexta-feira. Então, o dólar agora está num momento difícil de operar. E a gente vê aqui no gráfico 60 minutos, né? Então, você consegue desenhar aqui uma região onde está bem conturbado, né? Aí ele perdeu esse fundo e voltou aqui para dentro. Então, o que acontece? Fez essa consolidação aqui na sexta-feira, que
voltou para dentro da consolidação, né? Se romper o topo aqui, é provável ele vir testar topo, e então estamos falando de uma semana de compra. Se por um acaso ele voltar a perder fundo aqui e virar para baixo, aí nós estamos falando de uma semana de venda, né? E aí você fala assim, mas então, você fala que pode ser compra, pode ser venda, não tem jeito de errar. Claro que tem jeito de errar. É só você fazer o errado, né? Tipo, se romper topo e você quiser vender, você vai errar. Se perder fundo e você quiser comprar, você vai errar. Então, nós temos que planejar e adaptar o plano de acordo com os movimentos do gráfico, tá bom? Seguindo aqui para small caps, também teve uma semana de baixa, né? E provavelmente vamos ter uma continuação aqui de baixa dessa small caps. Ela está bem enroscada, né? Não sabe se vai para cima ou se vai para baixo. Já os setores, olha, materiais básicos bem enroscado aqui no meio, né? O gráfico da Vale não deixa mentir. O setor industrial continua forte, né? Você vê que corrigiu um pouquinho aqui, isso daqui parece uma bandeirinha de alta, não sei se vai demorar mais para romper, mas a tendência continua para cima. O setor de consumo não sabe o que quer fazer, eu se tivesse que apostar, eu apostaria mais para baixo do que para cima, porque esse conjunto todo aqui é de baixa, né? Então tem algumas exceções, mas a maioria dos ativos estão para baixo. O setor imobiliário, esse daqui é confuso, né? Porque nós temos aqui fundo mais alto, isso aqui pode ser um fundo e ele está bem próximo de testar o topo. E aí nós temos umas construtoras que estão bonitas, algumas poucas, muito voltado para Minha Casa Minha Vida, e a maioria das construtoras bem feias, né? Então o índice fica assim meio bagunçado, né? O setor financeiro continua para cima, né? Então está enroscado aqui, uma consolidação, mas ele ainda é para cima, né? E o setor de utilidades também é para cima, né? Teve uma semana de alta aqui e pode ter mais compra no setor de utilidades. Falando agora dos principais ativos aí do Ibov, né? Nós temos aqui o Itaú, que, olha só, está consolidado aqui, tem volatilidade aqui, mas esse gráfico aqui é para cima, né? Não tem venda em Itaú por enquanto, né? O Bradesco também, olha só, consolidado, está numa região de bastante resistência, mas ele não está querendo cair, né? Essa semana aqui deu algumas compras, né? Não estou dizendo que você deve comprar o Bradesco aqui, porque é uma região de bastante resistência, mas o que eu estou dizendo é que ele não está dando nenhum sinal de que quer voltar a cair, pelo menos por enquanto. O Banco do Brasil também continua na sua tendência de alta, né? Fez aqui um topo histórico essa semana, né? Apesar de ter deixado a sombrinha, e o Banco do Brasil é um que realmente pode dar compra e esse negócio pode continuar andando. A Sambi ficou confuso aqui, né? Mas continua aqui se mantendo acima dessa região aqui de resistência. Então, significa que por enquanto ela ainda não quer cair, né? Se ela perder o fundo aqui, aí durante a semana a gente vê. A Vale fez uma semana de baixa, né? Obviamente, minério de ferro está para baixo, tal. Então, assim, nesse miolo aqui, muito difícil de operar a Vale, não vale a pena ficar se envolvendo com esse negócio, tá? Se perder fundo, tem venda. A Petrobras está aqui no topo histórico, fez uma semana de baixa, né? Engolfou a semana anterior. E aí, como ela tem uma consolidação grande aqui, se por um acaso ela perder esse fundo essa semana, pode dar venda para vir até aqui, tá? Eu não recomendo fazer swing trade nesse negócio aqui de venda, mas day trade dá para fazer. Então, olha aqui os 60 minutos dela, né? Então, ela marcou esse topo aqui, topo mais baixo, aí perdeu esse fundo aqui, né? Já fez um pivô, então, para quem tem dificuldade de ver isso daqui, a gente desenha, né? E aí, pum, fez o pivô. E aí, depois veio aqui e tal, e perdeu, né? Até falamos aqui que eu falei que quem quisesse se aventurar a vender isso daqui, podia ficar à vontade para day trade, e deu um belo de um day trade, né? Foi até o final do dia aqui, um day trade maravilhoso. Eu não fiz essa venda porque não faz parte da minha configuração, né? Mas eu alertei que para os mais arrojados tinha essa venda aqui. E agora, de novo, né? Ele vai provavelmente aqui dar uma enroscada aqui e tal, e se perder o fundo aqui desta semana, tem venda. Se deixar um estoque interessante, tem venda aqui. Então essa Petro, até se ela subir um pouco, olha, para vir até aqui e virar para baixo, já podemos vender ela, tá? No day trade. A B3 realmente acionou esse 1, 2, 3 de venda aqui, foi uma semana de baixa, né? E ela pode realmente continuar caindo, né? Então estamos de olho em vendas em B3. A VEG continua aqui, isso aqui, essa barra de baixa aqui não é nada, numa consolidação de topo histórico, não tem problema nenhum.
só tem compra, acho difícil de dar compra essa semana, mas não vai tentar vender VEG, né? A Magalu é venda, né? Tínhamos falado já que perdendo aqui era venda, essa semana aqui ela não andou muito, né? Mas o destino dela é vir testar esse fundo, né? Então só pode olhar a venda em Magalu. E para finalizar, as commodities, olha, elas começam a reagir, né? Interessante. O milho aqui querendo fazer esse pivô de alta, se ele romper aqui, ele tem um alvo aqui em cima, tá? Dá para começar a colocar o pé na água. O boi, a mesma coisa também, depois de tanto tempo aqui consolidado, né? 3 semanas de alta, se ele romper aqui, podemos começar a colocar o pé na água também em compras. A soja ainda não, né? Porque a soja está aqui nesse zigue-zague baixista, ela não chegou aqui nessa região, pode cair mais ainda, né? Então a soja está mais difícil. Não tem venda porque está muito próximo do suporte, mas também não tem compra porque ainda está no meio do caminho. E o café aqui continua para cima, mas essa semana aqui fez mais uma semana de baixa, né? Ele está dando aqui trabalho, né? Mas é o que está mais bonito de todas as commodities, né? Então, turma, o resumo da ópera é esse daí, né? Nós estamos agora com o mercado internacional mais preocupado, né? Com algum tipo de recessão, algum tipo de queda no mercado de ações. Então, você vai operando o gráfico. Não precisa ficar desesperado, né? Porque aqui nós somos traders, então a volatilidade e o mercado andando, seja para cima ou seja para baixo, é positivo para a gente, né? Então não é para ter medo, tem que operar o que o gráfico está mandando. Se ele mandar você vender, você vende e pronto, tá? E para isso que nós estamos aqui todo dia, tanto fazendo abertura de mercado, quanto lá no Instagram, o Modé fazendo a live, tá bom? Então, se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @bmfmodel, não tem live todo dia. E se quiser operar junto com a gente para pegar essas oportunidades e ganhar muita grana, você tem um link na descrição do vídeo para operar na sala ao vivo junto com a gente, ter acesso a todo o conteúdo do Método 10X e também a carteira VIP, tá bom? Valeu, um abraço.